canal continuaremos aí a falar das novidades, atualizações do São Paulo Futebol Clube que enfrenta o Vasco da Gama no meio dessa semana. Então, perder tempo não. Vambora pro vídeo. Paulo. O São Paulo está treinando, pensando na partida contra o Vasco, que vai ser na quarta-feira à noite em Campinas, não será no Morumbi. Se tem uma boa notícia nessa história toda de data FIFA para o São Paulo, o Alisson deu uma avançada na recuperação. Mas também é muito cedo para falar em voltar, né? O cara teve uma condição muito séria. A única questão é que a volta, que era uma certeza para a próxima temporada, pode ser antecipada em algumas rodadas e tal, né? Agora, o São Paulo entrou no diapasão, fora esse jogo de quarta, que é uma aberração na minha opinião, mas a partir do jogo de quarta vai entrar no diapasão do Palmeiras. Joga... Quantas partidas o Palmeiras vai jogar em outubro, assim? 3, né? 2, 3. 3, né? Então, assim, 3. Como tem um espaçamento muito grande entre os jogos até o final, talvez o Alisson lá na parte final da temporada esteja à disposição, mas não é uma garantia. Aí que tá, né? Não adianta... Quem joga na posição do Alisson? Agenda positiva o São Paulo não tem, certo? Aqui não vai ter nunca. Aqui não tem. Quem foi o substituto do Alisson desde que ele se machucou? Bobadilha. Certo. Onde está o Bobadilha? Seleção do Paraguai. Ele é o que da seleção paraguaia? Capitão? Não. Não, capitão não é, mas é titular absoluto. Tudo bem, falou. Então, mas ele estava quase para tirar 10. O Paraguai joga na terça-feira, certo? Certo. Ele vai jogar, certo? Certo. São Paulo joga quando? Quarta. Então ele não vai jogar, certo? Não vai jogar. Então não tem Alisson e não tem Bobadilha, Exatamente. certo? Então, Aliás, quem vai jogar? Então, essa é uma situação, né? O Zubeldia vai trabalhar as possibilidades. O Marcos Antônio, o Lisieiro. O Lisieiro foi pai recentemente, o filho nasceu prematuro, agora está tudo bem, ainda bem. Contra o Atlético, essa é a mesma... Porque o São Paulo é o time que joga depois da data FIFA. Sim. Já foi assim contra o Atlético Mineiro. Não tem pedalada. Até porque os caras não conseguem dar pedalada nenhuma. Contra o Atlético já não jogou o Bobadilha, vocês lembram? Do resgate? Sim, é verdade. O Lucas entrou, porque tinha jogado poucos minutos pela seleção brasileira. Contra o Atlético jogou o Lisieiro de titular, que pode ser uma possibilidade contra o Vasco na quarta-feira em Campinas, né? O São Paulo também não tem o Arboleda, suspenso. E aí o outro zagueiro Ferrarese vai jogar contra o Bobadilha na quarta-feira, também não deve jogar, deve ser a zaga com Alan Franco e Sabino, possivelmente. E aí as dúvidas de ausências, a gente já falou, as dúvidas são se o Zubeldia vai mexer no sistema e na titularidade de alguns jogadores que vão num momento muito ruim, como o Rafinha, como o Rato, né? Se eles vão perder o lugar no time depois do que aconteceu nas últimas partidas dessa semana de treinamentos. Na verdade, a gente fica falando, né? Eu já percebi e estudei as datas FIFA, não tem treinamento nenhum direito nas semanas de data FIFA. É bem sincero, porque não tem os principais. Então você faz o treinamento com quem é possível, é o que o Ressone falou. O Ramon Dias prefere o Martínez contra o Flamengo. O Martínez está chegando agora. Então ele vai fazer um treino. Então essa coisa, vou melhorar o time, vou mudar o sistema durante a data FIFA. Isso, na verdade, talvez seja uma ilusão. Você só cuida da parte física. Você cuida da parte física, descansa mental, trabalha alguns jogadores, algumas situações, a bola parada, mas você treinar uma solução diferente para o seu time principal, é raríssima essa situação, porque os desfalques eles acontecem e tem time que joga no dia seguinte a data FIFA, como vai ser o São Paulo. E há uma discussão no adversário, né? Como tem para o Vasco é muito importante o final de semana. Sim. Há uma discussão, quem que vai, se vai todo mundo, se não vai, enfim. Tem isso. Essa é uma situação que é muito complexa, né, pro Vasco administrar, sobretudo, porque ao mesmo tempo, se ele deixa alguns jogadores só pro final de semana, os caras ficam muito tempo sem jogar. Exatamente. Né? É uma equação complicada pro Vasco, que tem a volta contra o Atlético Mineiro no sábado, né? Então, por isso. Não é no domingo, no sábado em São Januário. Para ter uma ideia de como o Alisson fez falta esse tempo todo, vamos ver aí um comparativo com ele em campo, ele sem ele em campo. Com o Alisson e sem Alisson. Foram 39 partidas com o Alisson e 20 sem. 21 vitórias com o Alisson, 7 sem. 10 empates com, 7 sem. 8 derrotas com o Alisson, 6 derrotas sem. Desempenho com o Alisson em campo, 62,3% de aproveitamento. Sem ele, 46,6%. Porém, Arnaldo, sem querer animar muito a torcida São Paulina, não deve ser para agora. O cara talvez volte ainda antes do final do ano, mas sabe lá quando, exatamente. Só uma coisa antes do Arnaldo atualizar. Esse é o típico caso que quem não torce para o São Paulo ou não está acostumado muito com o São Paulo, sei lá, alguém que está nos assistindo que é Flamengo e mora
Então, o cara vai falar, vocês estão de brincadeira fazer um quadro do Alisson, a pessoa talvez não tenha noção do tamanho e da importância desse cara pro time. Porque é o Alisson, não é um cara midiático, não é nada, mas é um quadro que vale mesmo, porque ele era um cara que era a base do time, pra respirar na hora que tinha que respirar, né? Um cara, ele é muito importante pro time, muito mesmo. Sem dúvida. Obra de Dorival Júnior, né? Essa transformação dele nessa posição. Sendo que, depois da lesão do Pablo, ele muitas vezes jogou de primeiro volante. Isso. Que era uma coisa que ele nunca tinha feito. Então ele, de fato... E além de tudo, tem história pessoal, né? Se recuperou, teve um problema muito grave de depressão. Cara, é uma coisa maluca e ele... tornou-se um dos jogadores mais importantes do time. Sim, ele se machuca num jogo contra o Grêmio, que é o penúltimo do primeiro turno, quebra a perna. Talvez ele possa até voltar contra o Grêmio, um turno depois. Mas aí que tá, né? Não é uma situação que o cara, na recuperação, morou no seu treinamento, fez 5 sessões lá de fisioterapia. Para o cara voltar antes é só quando o cara está completamente, de fato, dedicado. E uma volta dessa a parte clínica, que não é assim. Tem, mental, pro cara ter a confiança de dividir uma bola. Cara, não é muita coisa. E o Manuel Galvez aqui, Arnaldo, ele pergunta o seguinte: Arnaldo, me explique por que o São Paulo não usa o Galo. Acho um bom meio-campo. Manda pro Corinthians, diz ele. Pois é, esse é um jogador que foi um dos maiores investimentos do clube. Ele ocupa uma posição hoje que o Zubeldia não utilizou mais. Vai fazer um turno isso, né? O Galo foi titular contra o Criciúma e contra... Desculpa, antes do Criciúma, contra o Cuiabá e contra o Vasco. Quando o Zubeldia jogou com 3 jogadores no meio de campo. O São Paulo perdeu os 2 jogos. Contra o Vasco foi um desastre. O Zubeldia abriu mão desse sistema. Aliás, teve um jogo treino aí nessa data FIFA, dos reservas contra o São Bernardo. O Galo até fez um gol de cabeça. E ele, de fato, é um jogador que se dedica aos treinamentos, mas nas oportunidades que ele teve, ele não foi bem nessa temporada. E na posição dele, ou ele se adaptaria mais atrás, como foi o Alisson, e ele não se adaptou. Nessa posição, normalmente o Zubeldia não tem... Ele poderia talvez também concorrer com o Luciano, que também não está numa boa fase. Mas o Zubeldia não tem colocado, às vezes nem relacionado, está o Galo. Vamos ver se depois dessa semana, fez um gol lá no jogo treino, sei lá, se ele vai ter chance de pelo menos entrar durante as partidas. A gente vai falar do Palmeiras já, só vou colocar outra na tela. Gabi, são várias vertentes que tem essa entrevista, né? Pode ser um sinal de socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Pode ser só para ele deixar claro para todo mundo que pergunta cadê o Galopo, o que aconteceu com o Galopo, e aí a gente vê muita gente especulando também, ele vive machucado e não sei o quê. Eu acho que ele dá essa entrevista para falar, tô aqui, tô bem, mas não depende de mim. E isso, dependendo do jeito que, se ele conversa com o Zubeldia, foi interpretado pelo treinador, e a gente sabe que às vezes o treinador interpreta de várias maneiras, pode até dar azia, sabe? Pode cair errado. Eu, sinceramente, se eu sou o treinador, eu converso com o jogador, e ele dá uma entrevista dessa, eu ia ficar falando, mano, você falou comigo, e aí você foi falar que não depende de você, então você está querendo dizer que a culpa é minha? Eu acho que, por outro lado, assim, faltar oportunidade, cara, eu gosto do Galopo, por muito tempo eu acho que eu pedia mais chance para o Galopo, mas eu acredito que ele teve várias chances, né, e ele não conseguiu aproveitar da melhor maneira possível, e infelizmente, cara, como diz o Casares, o futebol é dinâmico, você tem a chance, você não rende na primeira, beleza, pode ser um dia ruim, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, você vai para o final da fila. E aí, se a galera que está chegando vai demonstrando capacidade, vai fazendo coisas que o treinador gosta, ele acaba se tornando a última opção, né? Ele acaba ficando no final da fila. E aí ele tem que fazer isso que ele falou na entrevista, ficar preparado à espera de uma nova chance. Então, é por isso que, de novo, eu defendo a volta da imprensa no CT, sabe? A volta da imprensa do CT, todos iam ver que o Galopo estava bem, estava treinando, e todos iam falar assim, e mais uma tarde o Galopo treina bem. Ele fala que a própria diretoria, ele falou, pode perguntar para qualquer um aqui, a diretoria sabe, eu treino bem, tá? Então ele tá meio que se afirmando, porque de fato você fica a portas fechadas, né? Então ele fala também, né? Falei com o Zubeldia quando eu tive essas ofertas, que ele teve as ofertas então do Boca e do Rosário, essa incerteza, e ele manifestou que a decisão era minha, ou seja, você que sabe, né? E aí quando ele pensou bem e falou que ia ficar no São Paulo, ele falou, ok, tá bem.
que era uma decisão que ele tomou também. E aí ele falou que depois disso ele não teve mais relação, não teve mais conversa. Talvez pode ser por isso, né, Ilcinho, que ele convocou essa entrevista, porque, pô, ele tá naquela incerteza, o técnico não fala muito com ele tá naquela dúvida de, esse cara vai me usar ou eu vou ficar no banco aqui? Esse cara tem planos pra mim? Então ele convoca uma entrevista, abre o coração, e aí você abre uma opinião pública sobre o futuro do Galopo. Eu acho que o campo prova muita coisa e o campo acho que a bola tem sido muito redonda pro Galopo, viu? Tem sido um pouco ingrato o campo pro Galopo, porque então, não tá legal, né? Assim como eu e você, o treinador tem as preferências dele, né? E se, tipo assim, uma coisa que eu não tô falando que é o Galopo, tá? E nem também que é o Zubeldia, mas assim, às vezes o jogador não joga porque simplesmente ele não convenceu o treinador, e às vezes o jogador quer que o treinador fica dando satisfação todo dia, ou toda semana, ou tipo, não, jogador, você é contratado para estar lá, para estar treinando bem e entregar. Você é acionado e entrega, legal, você vai ter mais uma chance. Você é acionado, não entrega, legal, você pode ter outra chance. E aí você tem 1, 2, 3, 4. Você não convence o treinador, porque algumas vezes você pode ser que para a imprensa e para a torcida você não vai bem, mas você cumpre. O próprio Felipe Luiz fala isso do Gabigol. A galera tá falando que o Gabi não jogou bem, mas ele executou todas as funções que eu pedi. E eu tô ok com isso. Então, se ele convence o treinador, se ele cumpre a função, tá suave. Claramente, o Galopo não cumpriu o que o Zubeldia pediu quando pediu. E o Zubeldia, tipo, com todo respeito ao Galopo que eu gosto, não tem que ficar dando satisfação toda semana para ele, sabe? Ou quinzenalmente. Não, irmão. Você quer ir? Vai. Não quer? Não vai. Não quis? Legal, tamo junto. Bora pro treino. E aí, se der, eu te uso. Se me der na telha, eu te uso. Se eu achar que é sua hora, eu te uso. Tem que respeitar as ordens do comandante, cara. Não tem como ele ter trabalho. Então, tipo assim, cara, vamos ser claro. Pessoal, 2025 vai ser tenebroso. A gente tem o fundo, a gente não vai trazer jogador grande e a gente vai continuar competindo porque nosso time é competitivo. Ponto. Já avisei. Aí a base, Casares? A base a gente vai priorizar o talento. Porque o talento bem treinado, com um projeto bom, se torna um talento competitivo. Lucas, Kaká, o Estevão, Hendrick, são talentos. Esses caras dão dinheiro. Então a gente vai formar talentos, a gente vai formar o jogador. E não ir atrás dos caras grande, forte e rápido, que quando chega no profissional vai bater e vai voltar, porque não tem talento. Então, tipo assim, essa estrutura tem que ser uma estrutura sólida. Vai dar fruto em 1 ano, 2, 3, não vai, é um trabalho a longo prazo. Você vai ter que pegar o menino lá no sub-15 e formar ele até o sub-20. Às vezes, no meio do caminho, se tiver uma oportunidade, e sempre tem, o Gabriel Sá tá lá na base do Corinthians, não tá recebendo, não tá nada, dá para trazer o Gabriel Sá pro São Paulo. Vai, pega, compra um ou outro. E não deixar as claras que, não, a partir de agora nós vamos contratar para base. Nós vamos sair comprando, é isso. Não, cara. Eu acho que a visão é errada. O plano é errado. O plano do profissional do Moneyball, beleza, é o que tem para hoje. Agora, sair para meter não, vamos contratar para base, não sei não, cara. Eu acho que ele às vezes, ele fala uns negócios assim que nem ele acredita. Assim. E aí... Então, chegando aí o dia do jogo do São Paulo, a expectativa é grande, né? Para ver se ocorrerão mudanças. O Arnaldo falou um pouco aí que não tem Arboleda, você não tem Ferrarese, Bobadilla, os jogadores estão jogando eliminatórias, já Maurício que tá na Liga lá das Nações e tudo mais. Então, assim, é um momento que, apesar de você se preparar pro jogo do Campeonato Brasileiro, essa data FIFA meio que arrebenta também a preparação, porque você não tem muitos jogadores, né? Natural, normal, nosso calendário é sensacional, é assim. E, bem, a expectativa é grande porque você tem duas situações, né? São Paulo precisa dos 3 pontos e o Vasco está focado ali na semifinal da Copa do Brasil. Então, o Vasco vai jogar com um olho aqui e um olho lá. E o São Paulo é o que tem, né? Como foi dito, como o Arnaldo falou, São Paulo e Palmeiras, por exemplo, só tem uma frente só. O Palmeiras ainda mais lá em cima disputando o título diretamente. São Paulo ali no bolo do G6, buscando o G4. Então, vai ficar de olho para ver que time irá para campo. As boas notícias de que o Ferreirinha deve ser uma novidade em algum momento da partida.
o Alisson tem treinado bem, talvez termine a temporada aí jogando, né? Isso, gente, assim, sem grandes bombas, até porque o São Paulo hoje, assim, trabalha 2024, mas pensando em 2025 aí, com um plano de financeiro, buscando redução de dívida, buscando responsabilidade fiscal. Então, assim, vai ser com esse grupo. E a gente sabe que esse grupo é competitivo. Torcer para encontrar uma joia de Cotia aí que possa dar uma melhorar ainda mais no nível do elenco, não só uma, mas como diversas, se possível. E no mercado da bola, criatividade, né? Acho que a gente já falou muito, né? Times da Série B, times que forem rebaixados, você buscar ali, pegar, fazer contratações pontuais para reforçar o elenco, para continuar sendo competitivo. E a gente espera com o Zubeldia, mas o Zubeldia também depende do fim dessas 9 rodadas, né? Se começar a tomar lambada atrás de lambada, meu amigo, não sobrevive até o final. Esse é o futebol brasileiro, fazer o quê? Então é isso. Acho que o São Paulo tá num momento que, assim, acho que a expectativa é grande, a ansiedade também. Você tem essas duas eliminações que incomodam da forma como foram, porque o São Paulo poderia ter jogado melhor ambas as competições ali, contra o Atlético e contra o Botafogo, não deu certo, jogadores abaixo tecnicamente. E agora você tem um brasileiro que você tava ali cola e você já faz um jogo ridículo contra o Cuiabá. Então, assim, o jogo do Brinco de Ouro da Princesa também. Então, assim, é um momento meio esquisito da temporada. Vamos ver aí como é que o Zubeldia e sua equipe se portarão. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Show Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aqui likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!